Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te dizer o seguinte: tem notícias indicando que Renato Portaluppi pode renovar o seu contrato com o Grêmio. Sim, eu sei que alguns torcedores vão gostar, outros não, é uma notícia que acaba dividindo opiniões, mas há várias pessoas tratando isso. Eu preciso aqui te dizer que Rafael Pfeiffer, repórter da Rádio Guaíba, deu uma informação dizendo inclusive que há uma opinião dividida entre o presidente Alberto Guerra e os vice-presidentes, o conselho de administração do clube, dizendo o seguinte: olha, o presidente Guerra, ele quer a permanência do Renato, os vices não. Essa informação é negada pela diretoria gremista, mas além do Pfeiffer, eu preciso te dizer que recebi contatos de pessoas ligadas ao Grêmio, de pessoas de dentro do Grêmio, de pessoas ligadas ao Grêmio, dizendo: olha, a renovação do Renato não, definitivamente, não pode ser tão descartada como nós da imprensa estávamos tratando, porque era essa a informação que nós estávamos recebendo. Eu sei que a situação está um pouco confusa, mas fica comigo que eu vou tentar explicar exatamente tudo que a gente tem sobre esse assunto. Esse vídeo é para Zapay, é a PAY Zapay. Quer pagar teu IPVA, licenciamento, multa? Bom, baixa a Zapay, um aplicativo que para baixar é grátis, para colocar lá a placa do teu veículo e fazer a consulta de tudo que tu tá devendo pro Detran, também. Tu não vai pagar absolutamente nada para eles. Mas assim, tem alguma coisa para pagar? Aí tem que pagar o Detran, né, meu querido? Faz o seguinte, paga em 12 vezes no cartão de crédito com a Zapay. E usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto na hora do pagamento. Então baixa a Zapay para rodar tranquilo, beleza? Gente, olha só. A primeira questão é, começaram a falar sobre a permanência do Renato. Ontem mesmo eu estava aqui, acho que não é segredo para todo mundo, estou de férias, estava no meio de um parque e aí recebi o contato de uma pessoa dizendo: olha, a gente está vendo que o presidente Guerra não está se movimentando com tanto afinco, esse foi o termo até, como deveria, porque, pô, tá perdendo o Renato, tem que entrar no mercado, tem que começar a fazer negócio e tal. O presidente Guerra não está se movimentando. E há uma leitura do cenário de que ele, o presidente Guerra, gostaria da permanência do técnico Renato, que por ele permaneceria o Renato. Então, essa é a primeira situação. Há pessoas da minha confiança, que, reitero, tenho muitíssima confiança, estão dizendo: olha, o Grêmio não está se movimentando como deveria para o novo técnico, acho que vai para a renovação do Renato mesmo. Olhou o mercado, eu sei de um treinador que teve ligação, eu sei de um treinador que ligaram, sei a pessoa que ligou, sei o treinador que ligou, mas como o treinador não me deixa falar o nome dele, eu não vou falar o nome dele e vou respeitar. Infelizmente é assim, faz parte da minha profissão. Se não fosse assim, esse segredo, esse direito a sigilo de fonte, muitas informações não teriam vazadas, inclusive um Soares da vida, que só depois teve que, né, a galera confirmar, o Renato confirmou, porque o Renato não queria ficar mal com o X9, aquela coisa toda, vá que, né, o Renato passasse na frente do espelho, ficava mal, e aí, enfim, tá? E aí a questão aqui, ali é um clássico exemplo. Então, eu não vou falar, mas sei que aconteceu. Só que estão dizendo: olha, o presidente Guerra não tá querendo, isso eu tô recebendo. O presidente Guerra não está se movimentando como deveria para quem quer trocar de treinador. O Rafael Pfeiffer, repórter da Rádio Guaíba, deu a informação e dizendo: olha, o presidente Guerra quer Renato, os outros vices não querem, os outros vices querem a troca do Renato e que o presidente Guerra estaria discordando dele. Eu não vou dizer, tendo uma opinião contrária, eu não quero dizer que está conflitando, que está brigando, porque não foi isso que o Pfeiffer disse, mas que são opiniões diferentes. Bom, o que eu posso te dizer? Eu conversei com vice-presidentes do Grêmio, vou citar um específico aqui que me autorizou a falar o nome dele, então por isso eu posso falar. Eu falei com o Eduardo Magriço, importante vice-presidente do Grêmio, que deixou muito claro, dizendo assim: cara, isso não existe. Ele garantiu que não há nenhum racha, e eu preciso colocar aqui a versão da direção gremista, nenhum racha, nenhuma divisão de opiniões entre o presidente Guerra e o conselho. Ele garantiu que esse assunto ainda não foi debatido entre o presidente e os vices, que isso iria ser debatido depois que o Grêmio se mantivesse na Série A e que agora vão esperar a última rodada do Campeonato Brasileiro. As reuniões acontecem normalmente na segunda-feira. Eu estou fazendo a leitura que o Grêmio joga a última partida domingo do Brasileirão, despedida do Jeromel, tudo lindo, maravilhoso, e aí na segunda-feira o presidente conversa com o Renato e depois conversa com seus pares e define o que vai ser feito. O Renato deixou claro que em 3 minutos de conversa com o presidente Alberto Guerra, ele define o que irá acontecer, mas disse também, agora recentemente, que não está definido, porque ele vai ter a conversa, então não está definido ainda o que vai acontecer. Gente, tá bem complexa a situação, tá? Tá bem difícil de fazer a leitura do cenário.
Então eu tô te colocando aqui tudo o que a gente tem. De pessoas do mercado dizendo, olha, a direção do Grêmio não está se movimentando no novo treinador. Quem quer técnico tem que ir atrás, né, correr um pouco mais. E não está. Tem o Pfeiffer, que é um cara que eu respeito e é muitíssimo bem informado de Grêmio, dizendo isso, olha, o presidente quer Renato, os outros não. Eu preciso te colocar aqui, que é um cara que eu também respeito muito, que sempre foi muito correto com a imprensa, que foi o Eduardo Magriço, que autorizou a falar o nome dele e disse, pode falar aí. Não teve essa situação, não tem esse racha porque ainda não teve a reunião. Só que, aí me permitam, também vou fazer uma leitura. Se não teve nem a reunião, já é um ponto preocupante, né? Porque o mínimo que se esperava, que todo mundo imaginava cara, tem a reunião de definição, mesmo antes do Renato, não precisa contar pro Renato, mas o presidente e os vices chegam lá e dizem, é isso, tá? Por quê? Não vai ser uma ou duas rodadas que vai mudar. Se vai ficar com o Renato, vai ficar com o Renato. Tu tem que saber antes. Se não vai ficar com o Renato, já tô dando opinião aqui, tá? Mas enfim, não é a proposta desse canal. Se não vai ficar com o Renato, já estava definido. Mas essa minha opinião, baseada na leitura dos fatos, também é para te construir que, olha, tem um cenário, existe uma possibilidade do Renato ficar. E ao que parece, o Grêmio, insisto, pelas pessoas que recebo, não está se movimentando no mercado dando segurança de que quer um treinador. O Grêmio parece não estar tão preocupado com o treinador. E se não está preocupado em buscar treinador, o que deve acontecer? A permanência do Renato. É só uma conjectura, é só uma leitura do fato, não tomem como verdade absoluta, porque não há verdade absoluta, infelizmente. Há uma indefinição, porque até há pouco o que se falava no Grêmio o Renato não vai ficar. Aí o Renato ganha 2, 3... faz o enfrentamento com a torcida, que a direção gosta, com a imprensa, que a direção gosta, porque protege boa parte da direção, e aí o Renato ganha moral de novo e já estão pensando na permanência dele. É basicamente isso que está acontecendo. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.